Começando o nosso nono dia de novena, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo, Frei, sua bênção. Deus te abençoe, Laércio. Eu me cubro com o sangue Sangue vivo vivo de de nosso nosso Senhor Senhor Jesus Jesus Cristo, Cristo, e e só só com com Ele eu Ele me me cubro. cubro, Nenhum nenhum mal mal prevalecerá prevalecerá sobre sobre mim, mim, nem nem sobre sobre mim mim virá. virá, pelo Pelo sinal sinal da da Santa Santa Cruz, Cruz. livre-nos Deus Deus nosso nosso Senhor Senhor, dos dos nossos nossos inimigos. inimigos, em Em nome nome do do Pai, Pai, do do Filho Filho e do e do Espírito Espírito Santo. Santo. Amém. Ó glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com o espírito de penitência para a expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima das minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação, paciência, sem nunca recuar perante as dificuldades e o cansaço, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção e com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, ó patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. São José. Valei-nos. Então, Frei, hoje nós vamos falar, então, encerrando essa oração tão linda nesses 9 dias, não é? A conta que eu deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos. É interessante, né? Porque às vezes a gente fica de birra e fala, não vou fazer também não vou fazer, né? E a gente omite porque quer. É interessante, tem uma sabedoria nisso aqui, né? Porque existe por trás de uma omissão ou por trás de um tempo perdido, muitas vezes tem uma má intenção mesmo, né? Aquilo que a gente falava, um coração dividido, né? Uma segunda intenção, né? Isso tem tudo a ver com. Bonita essa oração do Papa São Pio X para trabalhar sob a inspiração e proteção de São José. Porque a gente vê que é muito bíblico isso, né? Jesus, quando ele conta a parábola dos talentos, justamente isso: chegou um, recebeu um talento, e em vez de multiplicar, enterrou. E a gente, no nosso trabalho, a oração pede isso, que eu possa trabalhar com essa compreensão que vai ser me pedido conta disso. O Senhor te deu um tempo, te deu talentos para você colocar a serviço do mundo, do irmão, né, para você crescer como ser humano. E você enterrou tudo isso, você desperdiçou o tempo que você teve nessa terra. Então, até quando a gente pensa na morte, a gente vê, cara, isso aqui não é eterno. A hora que eu tenho é agora, né? Então, é muita graça de Deus a gente olhar, a gente trabalha com mais vigor, com mais dedicação, com mais responsabilidade. Se cada vez que eu trabalhar olhando para isso. Olha, eu estou desperdiçando aqui o tempo ou eu estou aproveitando bem o tempo? Os talentos que Deus me deu, também a saúde para trabalhar, né, o tempo para o trabalho, talentos que Ele me deu para serem desenvolvidos. Será que eu estou realmente sendo responsável? Que eu estou multiplicando isso que Deus me deu? E eu só tenho de estar sempre lembrando disso para que eu trabalhe com mais amor, mais afinco, mais dedicação. É interessante, você falou de nosso Senhor Jesus Cristo, e eu lembrei daquele trecho que ele diz assim, meu pai trabalha o tempo todo e eu trabalho também. Né? Nossa. Deus é trabalhador. E eu gosto de imaginar se São José, sendo carpinteiro, fazia um trabalho pesado, aquele que ajudava José Ajudava no trabalho fazia um também. trabalho pesado. E eu gosto de dizer assim, nosso Senhor tinha a mão grossa. E eu às vezes me envergonho da minha mão tão fina, viu? Eu estava lá em Santa Catarina e eu falei bastante sobre isso num dos grupos que eu fui, que foi um grupo de um bairro mais simples e foi muito gostoso. Porque a gente vê aquela abertura, né, do coração
simples a Deus e aquela presença de Deus. Parece que Deus chega tão desarmado no meio do povo simples, né? É uma presença tão sincera assim. E aí eu falava da simplicidade e eu falava da mão grossa de Nosso Senhor, sabe? Do trabalho de operário de São José. Mas se São José é operário, Nosso Senhor, que era aprendiz dele, era o quê? Operário também, né? Então, Nosso Senhor Jesus Cristo operário. Né? Então, Bonito isso. é bonito. Nossa Senhora, tinha um bispo que dizia assim, eu gosto de imaginar Nossa Senhora, a gente vê a grandeza, os privilégios, as grandes graças daquela que é imaculada, mas era também a mãe de família. Então ele dizia, eu gosto de rezar a Nossa Senhora das Panelas. Quando ela estava ali, cozinhando para Jesus e São José no dia a dia, né, em Nazaré, ali lavando uma panela, depois Nossa Senhora. Né, às vezes a gente... E não só uma panela, né, mas de uma vila paupérrima, de buscar água no poço, trazer a lata na cabeça, né? A gente vê a Samaritana, as cidadelas eram ao redor dos poços, né? Um lugar de pouca água. Então, Nossa Senhora também, né? A túnica de Nosso Senhor tecida de alto a baixo. Quem teceu? Será que foi Nossa Senhora? Exato. Alguém teceu na mão. Né? Então vem isso, esse trabalho do dia a dia, esse trabalho cotidiano, esse trabalho dedicado, né? Que a gente possa aprender com isso. Ô Frei, uma coisa que eu gosto muito, eu sou meio, nessa história aí, eu sou meio fã da minha esposa, sabe? Por quê? Porque numa missão lá em Londrina, em 93, 94, eu fazia um programa de manhã na rádio. E as esposas vinham falar comigo, vinham agradecer pela alegria e pela esperança que eu colocava no ar. Porque elas se sentiam sozinhas na cozinha, se sentiam tristes por estar, às vezes, meio quase que se sentindo presas na cozinha, obrigadas àquele trabalho, né? E a minha esposa, ela também foi vivendo uma conversão no fato de cozinhar, né? E a gente nas missões, às vezes, não tinha carne, por exemplo, não tinha dinheiro para comprar carne, e ela inventava, né? Tinha aquela criatividade de mãe e de esposa, e fazia um molhinho e enganava, né? Então, aí hoje ela cozinha com muita... eu sou boa na cozinha, e ela cozinha com muito amor, ela faz o melhor, e fica feliz, e a gente fala, nossa amor, que bom que você fez, eu fiz o melhor que eu pude. Então, essa coisa é legal, a gente fazer o melhor que a gente pode e ser feliz pelo melhor que a gente pode fazer. Né? Isso é um convite para eu almoçar um dia com vocês? Dá um abraço na Glória. Oh, que bênção, né? São José teve essa graça também. Imagina Nossa Senhora cozinhando para ele, gente. Nossa. Oh, coisa de Deus. Não é ator, ele é patrono da boa morte, mas eu acho que ele é patrono da boa vida também. Né? Você imagina se cada refeição você pudesse tomar do lado de Jesus e de Nossa Senhora. Assim que deve ser. Ó. Porque ele é patrono da boa morte por isso, né? Que quando ele morreu, ao seu lado estava Jesus e Nossa Senhora. Eu também quero ter uma boa morte dessa. Quero essa boa Agora morte. também um patrono da boa mesa, da boa refeição. Boa vida. Né? Refeição do lado de Jesus e de Nossa Senhora. É graça demais. Ô Frei, então é um pouco disso, né? Porque a gente pode... O Frei tá com obra lá. Tá no meio da correria. Ô Frei, a gente pode simplesmente ficar vaidoso com o dom que tem, ou a gente ficar feliz com o dom que tem. A gente faz algo que dá certo e se envaidece e diz, eu sou o melhor de todos, ou a gente faz algo que dá certo e fala, eu sei fazer bem e vou fazer bem para fazer feliz. E glória a Deus, né? Que me deu esse talento, essa graça, e eu reconheço que a obra é dele, ele que me inspira, ele que me fortalece, ele que me ensina, ele que faz a graça acontecer e não eu. Então é muito diferente, né? A vã complacência nos sucessos, que é danosa.
né? Às vezes tem gente, tem um Vaidade, mal né? perdedor, né? O cabo que não sabe perder, não sabe ter lidar com um que ele entende como um fracasso, mas tem também o péssimo ganhador. Ele quando ganha, ele humilha o outro, ele fica É mesmo. boçal e fica cheio de... Não, tira isso do coração. Seja alguém que nos reveses ou nas alegrias tem o coração voltado para Deus, né? É muito interessante. A gente pode ter um bem e nos fazer bem. E a gente pode ter um bem e nos fazer mal, né? Exatamente, assim. Você pode transformar um revés numa. Vixe, que agora o negócio vai ser. A obra está apertando. Mas Bom, vamos lá. então, às vezes a gente pode ter algo que é um revés, que é uma É bom. dificuldade, e aquilo te Ah, fortalece, te dá mais gás. você transformar Exato. num E ao bem. mesmo tempo, o, E você o que pode ter um você não bem e sabendo, você transformar no chegar e mal. se perder com aquilo, né? É muito interessante. Você está me lembrando aqui essa questão das pessoas que ganham uma conotação pública, né? Pessoas de TV, pessoas da música, pessoas, né? Às vezes a gente vê assim alguns programas que a gente fica assim vendo aquela, né? Parece que está todo mundo políticos, por exemplo. Todo mundo quer despontar mais que o outro. Né? E todo mundo que está ali. Eu fui no interior de Pernambuco Se é em Pernambuco é e eu bom, conheci um porque rapaz. tudo que é de lá é ótimo. Eu falo isso não é porque eu sou pernambucano, não. Mas eu conheci um rapazinho de 16, 17 anos, um político. Um político. Um menino habilidoso, um menino conversa com todo mundo, um menino lida com todo mundo, um menino reúne a comunidade, um menino fazia eventos para a comunidade, um menino só pensava na comunidade dele. O pároco falou lá, ele chega a me atrapalhar. Eu falei, por quê? Porque ele só quer fazer lá para a capela dele, ele vem fazer para a paróquia toda e ele consegue mobilizar todo mundo. Então, tem gente que tem um talento nato, uma habilidade que, se ele não se converter, não fizer para o bem, ele pode transformar isso num mal, mesmo ele sendo muito bom. Pode Não é não? utilizar mal, pode Um usar mal. manipulador, É. pode ser um E a gente presta manipulador conta das coisas, disso, né? né? O que a gente tem de ter em mente, né? Como na oração do Papa São Pio X ao glorioso São José, com a questão do trabalho. Eu tenho de olhar para isso. Olhar Como você citou os exatamente. talentos, né? Vai ter um dia de estar diante do Exatamente, tem Pai, de né? olhar e perceber, olha, eu tenho uma responsabilidade. Se Deus te deu muitas graças, muitos talentos, para você colocar eles para serem multiplicados. Né? Botar para jogo, como o povo fala aqui, vamos para frente com eles. E não desperdiçar. Né? A gente pega por omissão, Ô, né, Frei, Laércio? Essa coisa de. Olha o que diz o Evangelho ali em Mateus. O cabra diz, quando diz, eu não fiz nada de mal. Você não fez nada de mal? Não, eu não matei, eu não roubei, eu não prejudiquei ninguém, eu não fiz nada de mal. Mas não interessa que você não fez só nada de mal, eu quero saber o que é que você deixou de fazer de bem. Né? Quando Jesus diz, afasta-te você não de fez mim, nada de mal, mas não fez nada de afasta-te bem de mim, também. porque eu estava doente, você não foi me visitar, eu estava com fome, você não me deu de comer. Não é só o mal que você não fez, é o bem que você deixou de fazer, né? Inclusive tem um salmo, se não me falha a memória, o 34, que ele diz para você ter a paz, né? Ele fala, deixa o que é mal O que é e bem. faz o bem. Né? Então, eu até na comunidade, na Canção, muitas vezes eu falei, gente, não basta só não pecar. Também tem que fazer Exatamente, uma exatamente. obra. Né? A gente não... Tem o PHN, que é uma força, mas é um início, tem um segundo passo, que é também ser útil. Né? Agora, Frei, dentro desse assunto, eu vou te Diga pedir aí. uma dica, então. Vou te jogar na fogueira agora. Porque eu percebo que, no geral, a sociedade só pensa no agora, né? E o nosso povo está muito contaminado por isso. Parece que ninguém tem mais noção de eternidade, né? Parece que esse dia aí de estar diante de Deus nunca vai chegar. Qual é a grande dica? Os monges, eles tinham uma coisa, não é para o cabra ser tenebroso, né? Eu vou espirrar. Saúde. Vai falando.
A grande dica é uma coisa que os monges fazem cada dia que acordam. Tem uns grupos de monges que um bate na porta, né, para acordar os outros, e ele fala assim: Memento mors, lembra-te da morte. Então, não é para você ficar, cara, medroso, mas para você dizer: aproveita agora o teu dia para fazer o bem, né? Lembra da tua responsabilidade com esse mundo, com a eternidade que começa agora. Né? Lembra da oração, lembra do trabalho, lembra do amor, lembra do perdão, porque a hora para fazer esse bem é agora. Então, se a gente tem isso no nosso olhar, não é para o cabra ser alguém que vai ficar é, mórbido, né? Ao Mórbido. contrário, é dizer: eu sei que eu estou aqui de passagem, então eu quero aproveitar. Quando a gente está de férias num lugar novo, numa cidade assim que a gente não conhece, a gente acorda cedo, bate perna, vai conhecer o museu, vai num teatro, vai em outro lugar, porque a gente está aproveitando o máximo, que ó, daqui a 3 dias acabou, tem de aproveitar bem. Assim é a nossa vida, né? Tem de ser intensa, porque ela não é eterna, né? Eterna é depois daqui. É muito interessante, porque tem um outro aspecto também. Eu vou partir sozinho. Eu trabalho sozinho. Eu nasci sozinho. E sou eu sozinho que preciso dar conta da minha vida. Ela é só minha. Foi Posso estar com dada outras para mim. pessoas, eu quero interagir, e esse é o meu chamado, mas é justamente isso. Às vezes eu quero depender que o outro faça o bem para eu fazer o bem. Rapaz, dependa mais de Deus. Se o outro não fizer o bem, faça o bem a si mesmo. Se o outro não dá o melhor de si, dê você o melhor de si. Né? Você vai prestar conta do que você fez. Né? O Frei, é o Pois nosso é, último essa dia de novena São novena. José pelo trabalho, né, pedindo uma bênção para o trabalho. Hoje a gente vai rezar mais uma vez a oração do bolsinho de São José, para que o Senhor abençoe toda a vida daqueles que trabalham, daqueles que estão pedindo uma estabilidade também, uma autonomia financeira para gerir a si aos seus. E eu quero pedir pelo trabalho. Muita gente que reza São José tá passando aquela luta de conseguir um trabalho remunerado, que possa ser um trabalho em que ele vá ter os seus talentos multiplicados. E eu vi aí um testemunho de um cabra que já estava rezando conosco a novena, né? E Deus já abençoou ali, dando amor. Diga aí, Tem diga aí. dois testemunhos, quer ver? Ô Glória, deu certo o negócio da Clarissa? Ela. A Rápido, tá entrevista gravando. está gravando, a entrevista Rápido. foi ótima e essa semana eu vou dar resposta para ela. Graças a Deus. A minha filha, que está precisando muito também, foi fazer uma entrevista agora, durante a gravação, chegou a resposta dela aqui pelo WhatsApp, eu estava falando com o Frei, mas eu vi que vibrou aqui, e aí eu vi a resposta da Glória assim: glória a Deus, viva São Deus José. Eu falei: abençoe aí. opa! Aí disse que foi ótima a entrevista, foi tudo muito bem, eles ficaram muito satisfeitos com o perfil dela e que vão dar resposta essa semana. Mas além da minha filha, né, eu fui convidado pelo sacerdote aqui, que é o responsável da rádio da diocese, de começar um trabalho na rádio diocese. Estou começando essa semana. Interessante, queria deixar para o final do mês, mas ele deu uma pressão: não, vamos começar já. E me chamou essa semana e eu tive que correr no meio da gravação, inclusive hoje eu tinha que estar na rádio, né? Mas tudo a seu tempo. E é interessante Eu vou te como dizer, São José quando age, a né, gente Frei? vai divulgando a devoção a São José, parece que ele vai retribuindo com graças que a gente nem estava esperando. É mesmo. E tinha um amigo meu também que começou a usar o bolsinho na construção da obra dele lá e está colhendo eu vejo isso graças cada também. dia. É a graça de Deus. A gente tem um relacionamento com Deus que é um relacionamento de louvor, um relacionamento de adoração, o nosso relacionamento com os santos de veneração, né? Mas a gente sabe que, olha, somos sim pessoas que podemos pedir. Se eu tenho um amigo, pensa você também que está me ouvindo e você lá é.
O Cabra, eu tenho um amigo, um grande amigo meu, o Cabra me ama, o Cabra é parceiro. Se eu estou num momento difícil ali, o Cabra pode, o Cabra é milionário. Eu digo, rapaz, o Cabra está ali construindo a casa dele, o Cabra ali está passando um momento difícil. A gente teria, se for verdadeiro amigo, a gente tem condições de dizer, rapaz, me dá uma força aí. A gente faz isso com os nossos amigos do céu, os santos. São José, dá uma força aí no meu trabalho, dá uma força aí nessa questão financeira, conversa aí com Jesus, você alimentou Jesus, eu acho que Jesus não vai te negar nada que você peça para mim. E ele intercede, a gente crê no poder da intercessão. E você já deu a grande dica, a maior delas. Qual é? Exatamente. Amizade com ele. ele. Amigo de São José, rapaz. Sou amigo do homem. Amigo do cara que cuidou, protegeu Jesus, alimentou Jesus, nutriu Jesus, salvou a vida de Jesus daqueles que queriam matá-lo. Ah, meu amigo, eu tenho certeza que o que São José pedir para Jesus, Jesus não vai negar, não. Nós temos mais uma gravação para o dia da festa, mas eu quero já te agradecer, né? A gente teve junto uns meses atrás e o coração, o Frei muito devoto de São José, apesar dele... Nossa, Deus é mais. Eu não sei porquê. E a gente... Foi uma coisa inspirada, muito natural entre nós dois, nós estamos gravando à distância essa novena, mas obrigado, Frei, foi muito bom. E eu penso que ele ganhou o presente, viu, gente? O Frei ganhou o presente fantástico de um livro de Josefologia. O estudo sobre São José. Uma grande graça esse livro. Acho que a gente vai... Essa aqui a gente concentrou. Exato. Eu acho que a gente vai repartir essa graça aí, dias para São José e o trabalho, mas São José tem um mundo de coisa para a gente estar colocando na oração e na partilha. Eu quero agradecer muito, Laércio, assim, essa partilha mesmo, a gente que entrosou. Tinha uma coisa aqui, a gente que tem devoção à Nossa Senhora, que somos consagrados na Milícia da Imaculada, a gente tem uma frase aqui na Bahia que eu gostei muito de ouvir as primeiras vezes. Que é assim, Nossa Senhora reúne seus filhos. E eu estou vendo que São José também. São José reúne seus devotos. Você lá aí em São Paulo, eu aqui trabalhando na Bahia, e vendo a graça de Deus nos unindo, né, nessa devoção. Eu acho muito importante, Frei, porque assim, as pessoas às vezes podem ficar com aquela impressão que eu que gravei uma música, 2 músicas de São José, que é só um marketing, né? Mas não é marketing. É uma amizade mesmo sincera, uma devoção, e a gente tem crescido nessa devoção. Ô Frei, eu vou pedir a sua bênção, e esse tempinho foi bom a gente partilhar um pouquinho, porque dá tempo de quem está nos acompanhando pegar sua carteira de trabalho, pegar alguma coisa para receber essa bênção desse 9º dia, né? Pelas mãos de São José, pela intercessão de São José, depois da oração do bolsinho. Então, né, pega, se a carteira de trabalho está muito guardada, pega aí a carteira de dinheiro mesmo, coloca aí do lado, ou o bolsinho de São José, se você já recebeu, coloca aí do lado, e nós vamos receber a bênção. Lembra que existe uma realidade que é a bênção por intenção, né, Frei? Então você pode colocar a sua intenção, você pode colocar a sua necessidade, mesmo que você não tenha nas mãos agora o documento, ou a carteira, não se preocupe, Deus vai além do que as coisas materiais, as possibilidades. Quem puder também põe a mão no teu coração, e eu vou pedir que Deus abençoe, exato, vou pedir depois da oração do bolsinho, que Deus abençoe profundamente todo esse ambiente do trabalho. Você que busca um emprego, você que pede uma bênção para que o seu trabalho seja abençoado, que também haja uma libertação de perseguições no trabalho, que você possa ser sal na terra e luz no mundo do trabalho também. Vamos para uma oração do bolsinho, o bolsinho de São José. Diga aí. Ô Frei, vamos fazer como nós fizemos outro dia, você fala uma frase e a gente repete. Ó glorioso São José. Vamos devagar.
Que, Vós que ó viajastes glorioso pelo São Egito, José, conduzindo a Sagrada vós que Família, viajastes pelo Egito, enfrentando conduzindo todas a as Sagrada adversidades. Dai-me como vós enfrentando todas as tivestes adversidades. muita saúde Dai-me como vós tivestes. para enfrentar as peregrinações Muita saúde. que a vida Para me enfrentar as impõe. peregrinações Vós que com trabalho a árduo vida de me impõe. carpinteiro vós que com sustentastes a trabalho Sagrada árduo de Família. carpinteiro Dai-me serviço sustentastes a Sagrada Família. para que a ociosidade e o desemprego Dai-me não me serviço aflijam. Para que E para a que sempre me ociosidade e o coloque ao desemprego não me serviço do aflijam. Senhor. Vós que E para que soubestes sempre me aceitar coloque com ao serviço do humildade Senhor. e resignação Vós que soubestes aceitar com humildade os e desígnios de resignação Deus, dai-me a mesma os sabedoria que desígnios de tivestes, Deus, para que eu tenha dai-me a humildade e mesma alegria sabedoria que tivestes, de servir a Deus neste para que eu mundo. tenha humildade e alegria Pois com saúde, serviço de e servir a Deus sabedoria, neste mundo. nada Pois mais com me saúde, faltará. serviço e sabedoria, E assim como vós, nada mais me faltará. podereis servir cada dia mais E assim como vós, o Senhor nosso Deus podereis servir cada dia mais nesta breve o passagem Senhor pela nosso vida. Deus, São José, nesta breve passagem pela vida. valei-nos. São E José, uma bênção especial para o valei-nos. mundo do trabalho pela intercessão de São José. Deus de misericórdia e bondade, aqueles que rezaram estes 9 dias conosco, Senhor. E aqueles que ouvem agora esta bênção, pelo poder sacerdotal me conferido, pelo ministério da igreja, casa de nosso Deus, abençoando toda a dimensão do trabalho, do sustento, aqueles que se preparam para passar num concurso, aqueles que buscam um emprego, aqueles que já estão trabalhando. Derrama, Senhor, a tua unção e a tua graça. Quebra todas as barreiras, Senhor, e faz correr a tua graça como um rio de água viva, para que possam ser sal na terra e luz no mundo, nesse mundo e nessa dimensão do trabalho. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Valei-nos! Amém. São Eu te José. agradeço. Paz e bem, salve Maria. Obrigado, Frei.